Hoje vamos falar sobre a Revolução do Haiti. Mas antes, o que você sabe sobre esse país? Localizado na América Central, no Mar do Caribe, trata-se de uma grande ilha, perto de Cuba, que é dividida com outro país, a República Dominicana. Antes da colonização europeia, esta ilha era habitada por indígenas que viviam da agricultura e somavam uma população de cerca de 500 mil indivíduos. Porém, com a chegada dos espanhóis em 1492, essa população logo foi reduzida a menos de 3 mil indígenas. Devido ao genocídio da população nativa, faltava mão de obra na ilha para os empreendimentos dos espanhóis, que estavam focados na época em colonizar e explorar o restante do continente americano. Aproveitando-se do desinteresse espanhol por sua colônia caribenha, em 1697 os franceses ocuparam o lado oeste da ilha, onde hoje é o Haiti, e chamaram-no de Colônia de São Domingo. A França investiu na importação de africanos escravizados para trabalhar nas plantações de café e açúcar principalmente. São Domingo era uma colônia tão lucrativa para os franceses que ficou conhecida como Pérola das Antilhas, que são as ilhas do Caribe. A colonização francesa durou até o início do século XIX, quando São Domingo aboliu a escravidão na ilha e conquistou sua independência, passando a ser chamado então de Haiti. Esse processo revolucionário durou de 1791 até 1804, e é sobre ele que vamos falar aqui. Mas afinal, por que aconteceu essa revolução? E por que é importante aprendermos sobre ela? Vamos falar mais à frente de forma mais detalhada sobre o processo revolucionário, mas é importante ter em mente que as principais causas desse evento foram os brutais antagonismos sociais derivados do cruel sistema de escravidão em São Domingo e também os reflexos da Revolução Francesa. Lembrando que São Domingo era colônia da França e que com a Revolução Francesa, que começa em 1789, foi declarada a igualdade de direitos para os habitantes das colônias, mas a escravidão foi mantida. As condições subhumanas a que os africanos escravizados em São Domingo eram submetidos levou a uma rebelião no norte da colônia ainda em 1791. Frente à pressão feita pelos negros, a França cede a abolição da escravidão na colônia 2 anos depois. Contudo, àquela altura, em todo o território de São Domingo, já falava-se em independência, e assim inicia-se o processo da Revolução Haitiana. Essa revolução sem precedentes garantiu a primeira independência de uma colônia latino-americana, a qual também foi a primeira a abolir a escravidão. O Haiti também foi o primeiro país fundado por africanos fora da África, além de que sua revolução foi a única organizada por escravos em toda a América. Como sabemos, na independência do Brasil, por exemplo, o protagonista foi o próprio príncipe regente português. Por esses motivos, a Revolução Haitiana foi muito importante no contexto latino-americano e teve seus reflexos sentidos no resto do continente, como trataremos com mais detalhes no final do vídeo. No entanto, quase não ouvimos falar dela na escola, e muitas vezes ela é tratada como uma mera consequência da Revolução Francesa. Contudo, nós, brasileiros, também fazemos parte da América Latina, assim como o Haiti. Portanto, não faz sentido estudarmos a história da Europa de maneira tão privilegiada em relação à história do nosso próprio continente. Afinal, a Revolução Haitiana teve muitos impactos no Brasil colônia, como ainda veremos. Mas antes, vamos falar sobre a economia e a escravidão em São Domingos para entendermos melhor as causas da Revolução. As duas principais atividades econômicas dessa colônia eram a plantation açucareira e o tráfico de escravizados. Vamos relembrar o que é plantation? Trata-se de um tipo de sistema agrícola baseado em uma monocultura, que é quando só se planta uma coisa, como a cana-de-açúcar, para exportação em latifúndios, grandes propriedades de terra, e usando a mão de obra escrava. A produção de cana começou na ilha por volta de 1520, mas só quando os franceses investem na importação de escravos é que o açúcar passa a ser produzido em condições mais competitivas do que nas outras colônias da época. Nessa produção trabalhavam 500.000 de escravizados, a maioria africanos. Eles eram dominados por apenas 30.000 brancos. Se no Brasil colônia a proporção era de 1 branco para no máximo 2 escravizados, em São Domingos havia 20 africanos para cada branco. Existia mais um grupo na divisão social e racial da ilha, os mulatos, que eram os filhos de escravos com brancos ou somente filhos de brancos, mas nascidos e criados em São Domingos. Parte dos negros livres também somavam esse grupo.
Os africanos escravizados eram tratados de modo terrivelmente cruel. Além do trabalho em condições humanas, a alimentação era muito escassa, a moradia era precária e não havia nenhum grau de assistência médica. Além disso, os escravizados eram constantemente açoitados pelos senhores de açúcar. Para entender a Revolução do Haiti, é fundamental dar atenção à estratificação social da ilha. Foram os múltiplos antagonismos contidos em São Domingos, em um contexto de crise, que traçaram o caminho para o processo de independência. No topo da pirâmide estava um pequeno grupo de plantadores e comerciantes de escravos principalmente, e na base uma enorme população de africanos escravizados. Existia outro grupo social também, composto por brancos, que tinha mais ou menos 40 mil indivíduos que viviam do artesanato e do pequeno comércio. Já os mulatos livres eram mais ou menos 30 mil pessoas e tinham como objetivo principal a busca pela ascensão social. Alguns ocupavam cargos na administração ou até mesmo chegaram a possuir terras e escravos. Com a ascensão social desse grupo, os brancos começaram a sancionar leis discriminatórias contra esses descendentes de escravizados, que tinham adquirido importância na colônia. Foram esses mulatos, unidos aos escravizados, que representavam mais de 80% da população de São Domingos, que promoveram um conturbado e longo processo de independência. Como se deu a independência e por que chamamos de Revolução? Em 1791, teve início o levante dos escravizados, que abandonaram as plantações, destruíram os engenhos e agrediram os brancos, matando vários proprietários. 3 anos depois do seu início, Toussaint de Louverture, um dos personagens principais quando tratamos da Revolução do Haiti, assume a liderança da luta. A insurreição foi composta inicialmente pelos setores mais revolucionários dos negros livres e mulatos. Os grandes proprietários, senhores de escravos brancos, mulatos e colonizadores franceses, se aliaram contra os negros. Entretanto, os mulatos vão romper com essa aliança a partir do momento em que os brancos passam a acusá-los de participarem dessas revoltas negras, pelo fato de também serem de cor, e começam a massacrar os mulatos que estavam na cidade. Frente a todas essas batalhas e a lembrança de como eram suas vidas com a escravidão, os negros sabiam que ou lutavam pela sua liberdade ou voltavam a ser escravos. Toussaint liberou que era necessário conquistar a liberdade total para todos os negros, liberdade que só se conquistaria através da revolução. Quando a burguesia francesa foi avisada sobre as diversas insurreições de negros na colônia, começaram a se preocupar seriamente. Frente a isso, esses burgueses começaram a procurar os seus possíveis aliados, que não só defendiam a França, mas também defendiam o sistema escravista, cedendo os direitos antes negados aos mulatos e conseguindo parte do seu apoio. Mas a tentativa de contragolpe dos colonos brancos foi derrotada pelos negros, que acabaram com seu exército. Em 1793, a escravidão é abolida em São Domingos, porém Toussaint queria o reconhecimento da abolição pelo Estado francês e as garantias de que ela ia ser realmente abolida. Em 1801, Napoleão Bonaparte interveio desejando acabar com a Revolução dos Negros e restabelecer a escravidão em São Domingos, enviando 25 mil soldados sob o comando do seu próprio cunhado, o general Leclerc. Mas, ao contrário de suas expectativas, encontrou uma grande resistência por parte dos negros na ilha. Toussaint reuniu as forças disponíveis e foi à luta. Após a prisão de Toussaint pelo regime francês, outros líderes negros prosseguiram o combate e conseguiram derrotar e expulsar o exército francês. No processo de luta, massacraram a maioria dos brancos que antes dominavam a colônia. Em 29 de novembro de 1803, os revolucionários negros divulgaram uma declaração de independência. Em 31 de dezembro do mesmo ano, foi lida a Declaração de Independência Definitiva. O novo estado recebeu o nome de Haiti, nome dado anteriormente pelos indígenas ocupantes originários da ilha. Toussaint de Louverture e Jean-Jacques Dessalines, um dos revolucionários que assumiu após a prisão do Toussaint, e a Batalha da Revolução Haitiana em 1803. Repercussão da Revolução Haitiana nas Américas. Vimos então como a Revolução aconteceu, derrotando o exército francês e consolidando a independência da ilha. Mas como foi então que as outras colônias nas Américas vão receber essa notícia? A Revolução do Haiti teve grande repercussão em toda a América. Nos jornais da colônia brasileira, que eram favoráveis ao regime monárquico, contrários à independência e favoráveis à manutenção da escravidão, o nome Revolução não aparece para tratar do acontecimento, sendo substituído por termos como cenas, revoltas e insurreição. Os jornais destacavam os acontecimentos econômicos ou políticos gerais.
A questão social da escravidão e sua abolição praticamente não vão aparecer. Todos os colonos da América Latina olhavam preocupados para o primeiro processo de independência na região e para as suas consequências ao interesse colonial. O massacre aos brancos proprietários de terra e a formação de um Estado organizado por ex-escravizados africanos e mulatos. Depois da Revolução Haitiana, a América Latina não seria mais a mesma. Por todos os seus recantos se espalharia o medo negro. Altesse, membro do movimento para o sucesso da imagem dos heróis da independência, e personagem de Jean-Jacques Dessalines, líder da Revolução Haitiana, durante um desfile do Dia da Independência. Para finalizar a nossa conversa sobre a Revolução da Haiti, escolhi um trecho de um livro que se chama Os Jacobinos Negros, em referência ao grupo mais radical da Revolução Francesa, e que conta a história desse processo, resumindo um pouco o que vimos hoje. Os homens fazem a sua própria história, e os jacobinos negros de São Domingos fariam a história que mudaria o destino de milhões de homens e o curso econômico de 3 continentes. Todavia, se é possível aproveitar uma oportunidade, não é possível criá-la. O comércio de escravos e a escravidão estavam firmemente entrelaçados à economia do século XVIII. Três forças, os proprietários de São Domingos, a burguesia francesa e a burguesia inglesa, prosperaram sobre a devastação de um continente e a brutal exploração de milhões de seus habitantes. Referências bibliográficas.